Hamnet, A Vida Antes de Hamlet é um filme de 2025 dirigido por Chloe Zhao, estrelado por Jessie Buckley e Paul Mescal. A poderosa história de amor e perda que inspirou a criação da obra-prima atemporal de Shakespeare, Hamlet. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um dos filmes aí que tá concorrendo ao Oscar de melhor filme esse ano, que é o Hamnet. E eu queria começar falando sobre essa sinopse porque eu acho que essa sinopse pode passar aí uma impressão de que é baseado numa história real, mas não é. O filme é baseado num livro de 2020, uma autora chamada Maggie O'Farrell, que inclusive, se eu não me engano, assina o roteiro junto com a Chloe Zhao do filme. E é uma história totalmente inventada, né? Ela se baseia em alguns fatos que se sabe. Não é muita coisa que se sabe sobre a vida do Shakespeare, né? Foi há muito tempo atrás. E esse livro se baseia em um ou outro fato que tem ali. E aí, obviamente, a gente vai entrar em spoilers nesse vídeo, como de costume. Então, se alguém não tiver acostumado, estejam avisados. Mas aparentemente o Shakespeare e a esposa dele, que aqui se chama Agnes, que é um nome que aparentemente ela aparece com esse nome pelo menos em um documento que existe, mas ela é mais popularmente conhecida como Anne Hathaway, inclusive fazem muitos paralelos com a atriz aí, frequentemente. É a mesma pessoa. Eu fiquei na dúvida quando eu assisti o filme, porque eu já ouvi muito falar na esposa do Shakespeare como Anne Hathaway, e aí quando no filme tem essa Agnes, eu fiquei pensando, será que essa foi tipo a primeira esposa, ele separou dela e depois casou com a outra? Mas não, são a mesma pessoa, é só uma variação de nome aí possível que existia em papéis aí, em documentos que se tem, mas aparentemente é a mesma pessoa. E eles têm alguns filhos, né, mas aí um filho em especial que eles têm morre, e isso de novo é algo que se sabe. Existem registros de que teve um filho chamado Hamnet, que aparentemente era um nome comum na época, é o nome de um tio, eu acho que era tio do Shakespeare, mas eu não tenho certeza agora se ele era tio do Shakespeare ou se ele era tio da criança, de repente irmão da Anne ou do próprio Shakespeare, não lembro agora. Mas era um nome que foi ali meio que dado em homenagem a um parente, e era um nome relativamente comum na época, e aparentemente existia essa variação de nome também, assim como a Anne e a Agnes, tinha uma coisa entre Hamnet e Hamlet que eram, sei lá, o mesmo nome, apesar de parecer que soam um tanto diferente, né, um do outro, mas aparentemente era um nome aí que se usava dos dois jeitos, por algum motivo. E aí a ideia de que a peça seria de algum jeito baseada nesse filho que morreu foi proposta por um teórico aí, não peguei o nome dele, mas aparentemente é tipo uma pessoa, e eu acho que é importante assim, uma pessoa propôs essa ideia, e a base dele não pode ser só uma coincidência, se é o mesmo nome tem que ser por causa disso, que é uma proposta bastante rasa, né, não é suficiente para fazer nenhum tipo de afirmação realista, mas aparentemente o argumento dele é esse, assim, não vai muito além disso, segundo o que eu consegui encontrar na internet. E aí se tem outras coisas, são todas baseadas nele, esse é o cara que fez a coisa. E aí a Maggie O'Farrell criou um livro de ficção, pegando a ideia de que isso que o cara falou seja verdade, entendeu? A ideia de que seja por causa da morte do filho seja verdade. E ela criou uma história em cima. Então toda a história que a gente tem no filme é criada em cima dessa ideia, que de novo, foi proposta por um estudioso de verdade, mas a comunidade no geral, comunidade acadêmica no geral, não considera, e eu acho que com razão, mas não considera muito relevante essa teoria do cara. E aí é isso, né? Então aí o filme é sobre, primeiro, os dois se conhecendo. Na verdade eles se conhecem e se casam muito rápido. O filme não foca muito na coisa do Shakespeare e da Agnes se conhecendo. É bem rápido, assim. Porque realmente eu acho que esse não é o assunto do filme. Eles têm filhos e tal, eles têm uma filha primeiro, depois eles têm gêmeos, e aí os gêmeos, que é um menino e uma menina, e aí a menina fica muito doente, mas aí depois é o menino que morre. E essa é a parte mais importante, né? E aí depois que ele morre, vem a coisa do Shakespeare fazer a peça, o Hamlet, como um jeito de lidar com a morte do filho. E aí vamos lá para curiosidades, depois eu elaboro um pouco mais sobre isso, mas essa, né, é a história básica do filme. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o filme termina com a peça, o Hamlet, sendo encenado, né? Obviamente a gente só vê trechos, porque daria um filme inteiro por si só e um muito grande, então a gente só vê trechos, mas termina com a peça sendo encenada no Globe Theatre, que é onde o Shakespeare realmente encenava suas peças na época dele. E aí parece que hoje existe uma réplica do Globe Theatre, onde acontecem realmente sim cenas Shakespeare lá, né? É um teatro que não é exatamente histórico, porque é uma réplica, foi construída nos anos 90, se eu não me engano, mais ou menos no mesmo lugar onde o original ficava. Eu não sei o quanto se sabe, por exemplo, da aparência do original para saber se o novo é muito fiel, essa parte eu já não sei, mas é de algum jeito pelo menos parecido, né? Eu acho, pelo menos inspirado. Só que a Chloe Zhao e a responsável, a Fiona Cronbach,
Crombie, que é responsável pelo design de produção, né, pelos cenários e tal, elas acharam que esse que existe hoje é muito chamativo, assim, é ornamentado demais, não ia combinar com a ideia de ser realmente o da época, sabe? Não ia parecer realmente o da época. Então acabaram construindo um estúdio. Então o Globe Theatre que a gente vê no filme é feito pro filme. E eu tô falando muito sobre o Globe Theatre porque eu acho interessante, porque a gente aqui, recentemente no canal, teve um vídeo sobre Henrique V, que é outra peça de Shakespeare, que também começa mostrando o Globe Theatre. E aí também uma versão na época desse filme não tinha a réplica ainda, né? Nem a réplica que a gente tem hoje existia. E aí eu acho interessante, eu acho bem legal ver os paralelos assim, porque as duas cenas de Shakespeare sendo encenada no teatro tem muitas semelhanças. E eu acho que isso é bem legal, assim, porque o jeito como a plateia interage com a peça, diferente de hoje em dia que todo mundo fica muito quietinho, ou pelo menos deveria, é o que se espera. Na época as pessoas interagiam mesmo, gritavam, o vilão aparece, as pessoas vaiam, sabe? E ambos os filmes retratam desse jeito, e eu acho que é bem interessante, assim. Eu não sei se um filme de algum jeito tem inspiração no outro, pra cena que fez, ou se simplesmente os relatos históricos dizem que foi assim, então ambos os filmes se basearam, sei lá, nos mesmos relatos históricos. Não seria estranho que um filme tenha se baseado no outro, né? O outro, pra fazer essa cena, o outro filme é um filme do Laurence Olivier, muito famoso, muito respeitado. Então é um filme bem famoso, é um filme que certamente espera-se que pessoas do cinema tenham visto. Então pode ser que de algum jeito tenha tido uma inspiração ali, mas, de novo, eu não encontrei nenhuma informação que fale isso. Pode ser realmente só que se sabe que era mais ou menos assim, então ambos pegaram a mesma base de referência. Mas eu achei bem interessante porque, como é um filme que a gente viu, fica muito parecido, assim, fica uma coisa muito interessante de ver lá nos anos 40 como que fizeram essa representação e agora em 2025 como que fizeram de novo, e ver as semelhanças entre as duas, né? Porque eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças, pra ser sincero, na representação do teatro, né? Não só do teatro lugar, como do teatro evento, né? A peça sendo encenada para um público ali. O filme foi um grande sucesso de crítica, está sendo talvez ainda, porque ainda tá passando em alguns lugares. Bom, a crítica já viu essa altura, né? Mas o filme também foi um sucesso de público. Parece que ele demorou um pouquinho pra engatar ali no público. Eu fiquei com essa impressão, pelo menos. Já faz uns dias que eu assisti esse filme, e quando eu fui preparar esse roteiro pela primeira vez, eu tinha a informação de que ele, apesar de não ter sido um filme muito caro, não tinha cobrido ainda o seu valor de custo, por exemplo. Mas agora que eu fui gravar, eu meio que voltei nessa informação de novo pra confirmar, e agora já diz que passou. Então agora já diz que foi um filme lucrativo, o que, de novo, faz eu pensar que de repente demorou um pouco, mas pode ser só também que relatórios demoraram pra chegar ali na internet, né, pra serem citados e tal. Mas é isso, é um grande sucesso de público também, está sendo ainda, pelo menos aqui no Brasil ainda tá passando, eu imagino que em alguns outros lugares deve estar passando ainda também. Concorrer ao Oscar, obviamente, atrai público, né, então nesse período aí, pelo menos até o Oscar acontecer, eu acho que ainda vai dar um tanto de público. O filme foi indicado a vários Oscars, então vamos lá, são os prêmios de melhor trilha sonora, melhor design de produção, né, cenografia e tal, melhor figurino, melhor elenco, melhor roteiro adaptado, melhor atriz pra Jessie Buckley, que tá ganhando todos os prêmios, tem grande chance de ganhar esse também, melhor diretor pra Chloe Zhao e melhor filme, né, a gente tá vendo aqui os filmes estão indicados a melhor filme. E bom, vamos lá, eu acho que o mais interessante pra mim de assistir esse filme foi o fato dele ser tão parecido em diversos momentos, obviamente são filmes bem diferentes, mas o tanto de semelhança que ele tem com Valor Sentimental, que foi um filme que a gente viu aqui há pouco tempo, me chamou muita atenção, porque eu acho muito curioso a ideia de a gente ter dois filmes na mesma leva aí, mesmo ano, mesma leva de premiações, né, concorrendo, então dois filmes de destaque, porque eu acho que se você pega, sei lá, um filme famoso e de repente por acaso você viu um filme obscuro e ele é parecido, com o tanto de filme que se faz todo ano, talvez não seja tão raro de acontecer, mas dois filmes de destaque com temas tão parecidos é engraçado. E aí eu vou elaborar em relação à questão dos temas parecidos, porque assim, ambos são filmes sobre um pai que é ausente. No caso do Hamnet, o filme foca mais na mãe do que no pai, mas a trama final do filme é o pai, né? Então eu acho que a conclusão do filme é muito focada no pai, mas aí o decorrer do filme foca mais na mãe, mas frequentemente em relação ao pai, né? O Shakespeare é muito o assunto do filme, mesmo que ele não seja o personagem mais presente, porque de novo ele é um pai ausente, então ele é ausente no filme também. E ambos os filmes são sobre esse pai ausente que de algum jeito tenta se reconectar com um filho, no caso, no Valor Sentimental, a filha atriz, e aqui o filho morto, né? Mas ambos usam a sua arte, que em um é cinema e aqui é teatro, então não são nem tão diferentes assim um do outro,
pra conseguir fazer essa conexão que eles não conseguem fazer de outro jeito. Então, enquanto no Valor Sentimental o cara escreve um filme inteiro pra conseguir de algum jeito se reconectar com a filha, é um filme que inclusive fala sobre morte também, né? É um assunto do filme que ele está fazendo, da obra que ele está criando. Aqui o Shakespeare escreve essa peça onde ele faz uma inversão de papéis e ele se coloca no lugar de quem morreu e coloca o filho no lugar de quem está lidando com a morte, no caso do pai, pra tentar se inverter e tentar de algum jeito se colocar no lugar do filho e colocar o filho no lugar dele. Tem essa ideia. Mas também é isso, né? Ele usa a arte dele, que é fazer teatro, pra conseguir se conectar com esse filho que ele perdeu, né? E é muito engraçado, né? É muito curioso esses dois filmes que eu acho que se conversam tanto, terem saído aí tão perto um do outro. Não acho que são filmes que de algum jeito influenciaram um ao outro. Eu acho que não tem nem como isso ter acontecido. O que eu acho que reforça a ideia de como é curioso isso ter acontecido, né? Mas são filmes, e de novo, são filmes bem diferentes. Mas são filmes que realmente se conversam um tanto, assim. Então eu acho bem interessante isso. Eu acho que o Hamnet é um filme que quando eu acho que é um filme que tem partes, assim, que eu não gostei muito. Eu acho que principalmente o começo. O começo do filme eu não tava gostando, tava bem chato, assim. Eu acho que o filme demora um pouco pra engatar. Sendo sincero, eu disse a mesma coisa sobre o Valor Sentimental. Então até aí, eu acho que até nisso eles são parecidos pra mim. Eu acho que são filmes muito parecidos em muitos aspectos. Eu acho que em ambos os filmes eu gostei bem mais, sei lá, da metade pra frente, mais ou menos. E eu acho que são filmes que terminaram bem. Eu acho que o Hamnet perde algumas oportunidades de algumas coisas ali. E como eu falei, eu acho que tem umas cenas que são bem bestas. Assim, o começo em especial, tipo, a hora que eles estão ainda, sei lá, começando a namorar, eu acho que é bem chatinho no filme, assim. Não é longo, mas é bem chatinho. Mas eu gostei bastante do final. Eu acho que o filme termina bem. Eu acho que é um filme bem interessante. É um filme desses que eu sinto que o filme que fica na minha cabeça é mais interessante do que o filme que eu vi. Eu sei que eu já critiquei esse tipo de pensamento algumas vezes aqui nesse canal, por causa de pessoas que amam filmes por causa de coisas que quando você vai ver o filme essas coisas não estão lá. Mas eu acho que não é pra tanto também, o que eu tô falando agora. É porque eu acho que enquanto a gente tá vendo, como eu falei, eu achei o começo chato, né? E aí eu acho que tá muito recente o começo. Quando a gente sai do filme e passa, sei lá, uma semana ou mais, eu acho que a conclusão é o que fica mais. Pelo menos pra mim, né, pessoalmente. E eu gostei muito do final do filme. Então, eu acho que o final ser tão bom pra mim, e de novo eu acho que isso vale pra ambos, mas esse vídeo é sobre Hamnet, né? Mas eu acho que isso vale pro Valor Sentimental também. Eu devo ter falado isso no vídeo, eu não lembro mais. Mas eu acho que o final ser tão bom faz com que a minha memória do filme fique boa. Quando eu saí do cinema, eu pensei que eu vi um filme mais ou menos, mas hoje, pensando, eu acho que eu vi um filme bom, sabe? Eu ainda acho que o filme tem umas falhas por bobagem. Eu ainda acho que o filme demora pra ficar interessante, mas eu gostei muito do final, de verdade, assim. Eu pessoalmente gosto de Shakespeare, então... E Hamlet foi o primeiro que eu li, e eu já vi muitas adaptações de Hamlet, então é uma peça que eu gosto bastante. Então eu acho que pegou pra mim ver sendo encenado e ver tendo uma interpretação que na verdade só funciona nesse filme, não funciona na vida real, sabe? Mas é muito legal a ideia. Eu gostei muito da ideia da peça ganhando essa interpretação dentro da história que o filme conta, sabe? Eu acho que tudo isso ficou muito legal, assim. Foi feito de um jeito muito interessante. E eu acho que é um filme muito bom. Eu não acho que merece ganhar melhor filme. Eu acho que a gente tem filmes melhores concorrendo, mas eu acho que tá totalmente justo estar concorrendo e eu acho que merece bastante. A performance da Jessie Buckley realmente tá muito boa. Eu não vi todas as pessoas que estão indicadas a melhor atriz. De novo, não vou fazer esse apanhado, só vou fazer o de melhor filme. Eu acho que o melhor filme ele merece muito estar concorrendo, mas eu acho que ganhar seria demais. Mas é isso, também a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, depois que eu tiver visto todos. E então deixa eu tentar. Eu não consigo guardar, né? Eu vou falando a cada filme, eu já vou falando um pouco. É difícil pra mim guardar, mas eu vou tentar depois que a gente tiver feito os 10, se der tempo, porque eu queria lançar o vídeo antes do Oscar. Então se der tempo, eu lanço um sobre um apanhadão geral e aí eu converso mais sobre o que eu acho em relação a cada filme. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você viu o filme, o que você achou. E em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!